1943. Pelas leis da física e do bom senso, esta máquina jamais deveria ter saído do papel. O recuo de um disparo desse calibre destruiria a transmissão de qualquer tanque comum. O peso de cada projétil tornaria o trabalho da tripulação humano impossível. Mas os engenheiros alemães decidiram que as leis da natureza eram negociáveis. Por que criar algo tão irracional? O comando precisava de uma solução para cidades fortificadas. A resposta foi o excesso. Os projetistas pegaram um morteiro de foguetes, originalmente feito para caçar submarinos no oceano. Eles montaram essa peça sobre o chassi do lendário tanque Tiger. O resultado foi um Leviatã terrestre, uma estrutura de aço capaz de suportar impactos diretos de quase qualquer artilharia inimiga. Na filmagem da época, nota-se, a espessura da blindagem frontal chega a 150 milímetros. É uma parede de metal móvel. Com um único disparo, este veículo podia varrer prédios de vários andares da face da Terra. Este é o Sturm Tiger, uma arma de poder destrutivo tão monstruoso que a guerra moderna quase não oferecia alvos à sua altura. Ele foi projetado para ser o destruidor de cidades definitivo. No entanto, tornou-se apenas um monumento ao maximalismo da engenharia do Terceiro Reich. À primeira vista, uma arma invencível, mas na prática, um pesadelo logístico. O veículo pesava 68 toneladas. O motor rugia sob o esforço extremo. Cada munição media quase 1,5 metro de comprimento e pesava 345 quilos. Para recarregar, a tripulação precisava de um guindaste instalado na parte traseira do próprio tanque. Sem isso, a máquina era inútil. O cenário era de desespero. No outono de 1942, os grupos de assalto alemães estavam atolados nas ruínas de Stalingrado. Os soldados morriam em combates de curta distância por cada metro de concreto. Ouvia-se o som constante de metralhadoras e explosões de granadas. Os tanques convencionais não conseguiam manobrar nos escombros. Foi nesse caos que a ideia do Sturm Tiger ganhou força total. Eles precisavam de algo que não apenas vencesse a batalha, mas que dissolvesse a resistência inimiga em segundos. A produção avançou, mas o tempo dos alemães estava acabando. Assim, terminou o planejamento da arma que deveria mudar o destino das cidades na frente oriental. Guerra de Ratos. Esse foi o apelido que os soldados deram ao pesadelo urbano em Stalingrado. Os combates aconteciam em porões escuros, escadas estreitas e túneis de esgoto. O tempo de reação era mínimo. Granadas eram lançadas e devolvidas antes da explosão. Por que o avanço alemão parou? Os prédios viraram labirintos de morte. Estruturas individuais mudavam de mãos 10 ou 15 vezes em um único dia. Mas a resistência soviética era absoluta. Uma companhia alemã perdeu 90% dos seus homens para capturar apenas um andar de um prédio de 5 pavimentos. No dia seguinte, o ciclo recomeçava do zero. Prédios como a casa de Pavlov e o elevador de grãos tornaram-se fortalezas impenetráveis. As oficinas da fábrica Krasny Oktyabr foram transformadas em bunkers de concreto. À primeira vista, a artilharia destruía as paredes, mas na prática, os defensores soviéticos cavavam mais fundo nos escombros e continuavam atirando. Os canhões de assalto Brumbar entraram em cena. Eles carregavam um obuseiro de 15 centímetros. No papel, eram poderosos. Na realidade, provaram ser fracos demais para o ambiente urbano. Os projéteis perfuravam a alvenaria, mas não derrubavam a estrutura completa. Os generais alemães exigiam algo radical. Eles queriam uma arma capaz de transformar um prédio de 5 andares em uma pilha de entulho com um único disparo. O objetivo era enterrar os defensores sob toneladas de aço e concreto. Eles precisavam de um monstro para o combate de rua, mas o tempo era o maior inimigo. Quando a demanda chegou aos engenheiros, o 6º Exército de Paulus já estava sufocado pelo cerco soviético. Restavam menos de 3 meses para a rendição total. O desafio técnico era impossível. O obuseiro de 200 milímetros ainda estava em fase de testes. A previsão de produção era apenas para 1945. Para o alto comando, a guerra já deveria ter acabado até lá. Tentativas de montar canhões maiores no chassi do Panzer IV fracassaram sucessivamente. O recuo da arma era monstruoso. A força do disparo era capaz de partir a transmissão do tanque médio ao meio. No vídeo, observa-se. O desespero tomava conta dos projetistas alemães. Os recursos eram escassos e a pressão aumentava a cada hora. Mas a solução surgiu de onde ninguém esperava. 3 milímetros.
Esse era o calibre do novo morteiro de foguete que a Kriegsmarine desenvolvia para baterias costeiras. O objetivo inicial era simples: lançar cargas de profundidade contra submarinos inimigos. Por que o exército decidiu roubar uma ideia da Marinha? A resposta estava no poder de destruição. Engenheiros terrestres pegaram esse canhão naval e modificaram o design do projétil para uso em terra firme. O resultado foi um foguete colossal. 1,5 metros de comprimento. 125 quilos de explosivos puros. No papel, o projétil tinha força para atravessar paredes de concreto armado com 2,5 metros de espessura. Uma única salva era suficiente para transformar qualquer edifício em uma nuvem de poeira e destroços. Mas havia um problema técnico grave. O recuo da arma era massivo. O peso do sistema era extremo. Apenas um chassi no arsenal alemão era capaz de suportar esse monstro, o tanque Tiger. Assim, nasceu o Sturm Tiger. Outubro de 1943. O protótipo ficou pronto e foi apresentado ao comando. Na filmagem da época, nota-se o interesse imediato de Hitler pela máquina. O ditador viu nela a arma perfeita para esmagar resistências urbanas. Mas as prioridades do campo de batalha mudaram o cronograma. Cada chassi de Tiger era desesperadamente necessário nas linhas de frente. A Wehrmacht sangrava no leste e precisava de tanques, não de experimentos. As ordens de produção começaram a saltar no calendário, de dezembro para fevereiro, de fevereiro para abril, de abril para agosto. À primeira vista, o projeto parecia avançar. Mas na prática, as oficinas estavam vazias. Enquanto engenheiros discutiam prioridades em escritórios de Berlim, a situação militar desmoronava. O Exército Vermelho liberou a Ucrânia e aniquilou o Grupo de Exército Centro. Os soviéticos cruzaram o rio Dnieper em massa. A guerra da Alemanha mudou de postura, de uma ofensiva agressiva para uma defesa desesperada. Mesmo assim, ninguém cancelou a ordem. O regime continuava investindo em uma máquina desenhada para invadir cidades que eles já não tinham mais fôlego para atacar. A produção finalmente começou tarde demais. O destino do projeto já estava selado pelo avanço das tropas aliadas. Agosto de 1944. 3 máquinas brutas saem da linha de montagem da fábrica Alket, em Berlim. Enquanto isso, o Exército Vermelho já alcança o rio Vístula, a apenas 100 quilômetros de Varsóvia. No lado oposto, os americanos avançam sobre Paris. Por que o comando alemão investiu nesse projeto tão tarde? A resposta estava no poder de destruição. O alto comando queria uma arma capaz de pulverizar cidades inteiras com um único golpe. No papel, o Sturm Tiger era um monstro tecnológico. Ele portava um foguete de 345 quilos. A carga explosiva era de 125 quilos em cada disparo. Isso superava o poder de fogo dos projéteis de artilharia dos maiores navios de guerra da época. O efeito era devastador. A penetração permitia atravessar paredes de concreto com 2,5 metros de espessura. Edifícios fortificados não viravam apenas ruínas, eles se tornavam túmulos imediatos para todos os ocupantes. No quadro técnico, as estatísticas impressionam. Blindagem frontal de 150 milímetros, inclinada em 47 graus. O veículo era virtualmente invulnerável. Na prática, um projétil soviético de 76 milímetros ricocheteava na placa frontal. Não deixava sequer um amassado no metal. A base era o chassi do Tiger, testado em milhares de quilômetros na frente oriental. Isso garantia mobilidade e força bruta em terrenos difíceis. No papel, um único Sturm Tiger substituía uma bateria inteira de obuseiros pesados e uma companhia de sapadores. Ele era a ferramenta perfeita para o cerco de Stalingrado. O problema era o tempo. Stalingrado havia deixado de existir 19 meses antes. O cenário de guerra urbana ofensiva tinha acabado para a da Alemanha. O mundo havia mudado, mas o projeto continuou. À primeira vista, uma arma invencível, mas, na prática, um gigante sem propósito. A produção seguiu, mas os alvos haviam desaparecido. A máquina de cerco agora precisava recuar. O Sturm Tiger nasceu para destruir cidades, mas terminou tentando salvar um regime que já estava em colapso. Assim começou a curta trajetória de um gigante inútil. 6 de junho de 1944. Os aliados desembarcam na Normandia. 16 dias depois, o Exército Vermelho inicia a Operação Bagration.
Em apenas 3 semanas, o grupo de exército centro da Alemanha é aniquilado. 28 divisões alemãs desaparecem do mapa. O saldo é de 400 mil mortos e feridos. É a derrota mais esmagadora de toda a história da Alemanha. O Reich precisa desesperadamente de tanques para defesa. Mas a indústria segue outro caminho. Em vez de blindados de linha, as fábricas produzem armas de cerco para uma ofensiva que não existe mais. Por que gastar recursos em armas de ataque durante uma retirada desesperada? A lógica era inexistente, mas a ordem veio do topo. No dia 19 de abril de 1944, Adolf Hitler assina o decreto final. Ele ordena a produção do Sturm Tiger. Não haveria chassis novos, pois o aço era escasso. A ordem era clara: usar veículos danificados que retornavam do fronte. Tanques que poderiam ser consertados e enviados de volta ao combate são desviados. Eles entram nas oficinas para serem transformados em morteiros gigantes sobre lagartas. O custo dessa decisão é matemático e brutal. Um Tiger comum custa 250 mil Reichsmarks. Um Panzer IV, à base da força alemã, custa 103 mil. Cada Sturm Tiger consome recursos suficientes para fabricar 2 tanques médios e meio. Esses tanques poderiam tentar frear o avanço das colunas soviéticas. O comando alemão escolheu o gigantismo em vez da eficiência. Verão de 1944. O Exército Vermelho destrói divisões alemãs em um ritmo impossível de repor. Na França, americanos e britânicos rompem as linhas na Normandia. Cada blindado conta para a sobrevivência do regime. Nesse cenário, a indústria alemã entrega 18 monstros projetados para invadir cidades fortificadas. Cidades que a Alemanha não iria mais conquistar, mas sim tentar defender. A escolha entre a realidade do campo de batalha e a fantasia de vingança foi selada. 18 chassis preciosos deixaram de ser tanques de combate. Eles viraram armas especializadas para um tipo de guerra que terminou 1 ano e meio antes em Stalingrado. À primeira vista, parecia tecnologia de ponta, mas na prática era um desperdício terminal. O ponto de mutação ocorreu muito antes do primeiro disparo. O plano original previa 14 veículos por companhia. A realidade do colapso industrial forçou um recuo. No fim, cada companhia recebeu apenas 4 unidades. O barulho das esteiras desses 18 gigantes não anunciava uma vitória, anunciava o fim. Assim, terminou a aposta na tecnologia de cerco para um exército que já estava cercado. Agosto de 1944. Varsóvia tornou-se o único palco onde estes veículos operaram conforme o planejado. O levante polonês transformou o centro da cidade em um labirinto de barricadas de concreto e aço. O comando alemão viu ali a oportunidade perfeita para testar sua nova arma. Havia um problema crítico. Não existiam tripulações treinadas para operar o monstro. Dentro do primeiro Sturm Tiger não estavam soldados, mas engenheiros da fábrica Alket. Eles haviam montado as máquinas apenas 2 semanas antes. Agora, precisavam ensinar o exército a lutar com elas sob fogo real. Como o Sturm Tiger se saiu no cerco? À primeira vista, uma arma de destruição total, mas na prática, uma ferramenta de uso limitado. Foguetes gigantes atingiram os distritos da Cidade Velha e de Mokotov. O impacto transformava prédios inteiros em poeira em segundos. Defensores poloneses foram enterrados vivos sob toneladas de escombros. O sistema funcionou, mas Varsóvia não era Stalingrado. A repressão de uma revolta urbana não se comparava a uma ofensiva contra um exército regular. Dezembro de 1944. Hitler lançou suas últimas reservas na ofensiva desesperada pelas Ardenas. O objetivo era dividir os exércitos aliados e capturar o porto de Antuérpia. 7 Sturm Tigers foram designados para as unidades de ataque. A maioria sequer chegou à linha de partida. As estradas florestais eram estreitas e estavam bloqueadas por colunas intermináveis de blindados. Os monstros de 68 toneladas viraram armadilhas para si mesmos. Na filmagem da época, nota-se as máquinas paradas no acostamento, abandonadas por falhas mecânicas antes mesmo do primeiro disparo. As florestas densas das Ardenas não eram zonas urbanas. Não havia alvos para os foguetes de 380 milímetros, não havia prédios para demolir. O avanço fracassou. Março de 1945. Os americanos capturaram intacta a ponte de Remagen sobre o Reno. O comando alemão entrou em pânico.
Ordenaram que qualquer coisa capaz de atirar fosse enviada para destruir a estrutura. 7 Sturm Tigers receberam a missão. O resultado foi o esperado: nenhum acerto. A precisão do morteiro de foguete era nula para alvos estreitos como uma ponte. Os projéteis caíam na água ou nas margens, levantando colunas de terra. Mas um fato isolado ocorreu. Uma das máquinas errou o alvo e atingiu acidentalmente uma aldeia próxima. Ali estavam estacionados tanques Sherman americanos. A explosão foi tão violenta que destruiu e danificou vários blindados de uma vez. Esta foi a única batalha entre tanques documentada na história do Sturm Tiger. Ouve-se o relato: uma arma de cerco agindo por puro acaso como defesa antitanque. Foi um evento único e irrepetível. Não houve evolução para o projeto. O tempo havia acabado. A guerra terminou antes que esses veículos encontrassem qualquer utilidade real no campo de batalha. A realidade técnica do Sturm Tiger era o fracasso de um conceito exagerado. Assim terminou o breve serviço da arma mais pesada do Reich. 68 toneladas de aço inútil. Esse era o peso do Sturm Tiger, uma máquina que desafiava a lógica militar. O veículo era lento, pesado e vulnerável. Por que os engenheiros alemães insistiram nesse projeto? A resposta curta é o fanatismo por armas gigantescas. Mas a realidade no campo de batalha era um desastre logístico. O processo de recarga era cruel. Ocupava 10 minutos inteiros. Para mover um único foguete de 345 quilos, era necessária a força de 5 homens. Eles operavam um guincho e um guindaste interno para posicionar o projétil. Durante esse tempo, o veículo ficava estático, sem defesa, sem reação. O disparo criava outro problema crítico. Ao redor do canhão, 31 eixos de ventilação liberavam uma nuvem massiva de gases quentes. O rastro de fumaça subia alto no céu. No quadro, a posição exata da máquina é revelada instantaneamente para o inimigo. Permanecer no local após o tiro era uma sentença de morte. A artilharia adversária reagia em segundos. O Sturm Tiger carregava apenas 14 foguetes. O alcance máximo era de 6 quilômetros. A precisão era quase nula. Tentar atingir um alvo específico era impossível. A munição servia apenas para nivelar quarteirões inteiros. À primeira vista, um tanque indestrutível, mas na prática, um sorvedouro de combustível. O motor era o mesmo de um Tiger convencional, mas o peso era muito superior. O consumo de diesel era monstruoso. A ineficiência técnica era superada apenas pela insanidade estratégica. Cada Sturm Tiger consumia os mesmos recursos de 3 tanques Panzer IV, ou de 2 canhões autopropulsados Stug 3. Essas eram as máquinas que poderiam atrasar o avanço das armadas soviéticas em direção a Berlim. Tanques que deveriam defender as cidades alemãs em vez de tentar invadir cidades estrangeiras. No vídeo, nota-se o contraste. O Reich perdia centenas de blindados por semana em 2 frentes de batalha. Mesmo assim, entre o verão e o outono de 1944, 18 chassis preciosos foram desviados. Eles não se tornaram armas defensivas eficientes, tornaram-se unidades especiais para uma missão que já não existia. Os eventos aceleraram. O aço raro foi desperdiçado em um gigante desajeitado. Assim, terminou o sonho de uma arma de cerco perfeita. Monstros de aço para uma ofensiva que nunca existiu. As tripulações receberam máquinas que revelavam a própria posição logo após o primeiro disparo. O processo de recarga era lento demais. O peso monstruoso e o consumo excessivo de combustível impediam qualquer manobra de retirada. Era uma arma projetada para uma guerra que já havia terminado 2 anos antes. Foi um equipamento construído para um exército que não conseguia mais avançar. Maio de 1945. A guerra na Europa chegou ao fim. Dos 18 veículos produzidos, apenas alguns sobreviveram. A maioria foi abandonada pelas tripulações muito antes da rendição alemã. O motivo era quase sempre o mesmo: quebras mecânicas ou tanques vazios. Qual foi o impacto real no curso do conflito? Os números entregam a resposta: 0 alvos estratégicos destruídos, 0 cidades capturadas. O registro mostra apenas um combate acidental contra tanques americanos. O volume de fogo foi insignificante. O número total de tiros de combate disparados contra o inimigo mal passou de 100. Durante toda a guerra, a indústria produziu 317 foguetes.
Menos do que uma única bateria de lançadores, Katyusha disparava em um mês de combate intenso. No quadro geral, o Sturm Tiger era um fantasma mecânico. O que restou depois da queda? Apenas 2 exemplares sobreviveram ao tempo. Um está no Museu de Tanques Alemão em Münster. O segundo permanece no Museu de Veículos Blindados em Kubinka, perto de Moscou. Nota-se um detalhe. Eles não são monumentos ao poder militar, são símbolos de prioridades erradas. À primeira vista, máquinas imbatíveis, mas na prática, um erro logístico fatal. O regime agonizante construiu armas baseadas em fantasias do passado, ignorando a realidade do presente. O Sturm Tiger não deixou descendentes diretos. Ele representa um beco sem saída na evolução da tecnologia militar. Hoje, o cenário é diferente. Obuseiros autopropulsados e sistemas de mísseis modernos destroem fortificações com precisão cirúrgica, 800 quilos de explosivos em um único disparo. Esse era o poder do Sturm Tiger. Mas a história deste veículo não é sobre balística ou blindagem, é sobre como o delírio estratégico se disfarça de inovação técnica. Por que criar um monstro de 68 toneladas para derrubar prédios? A resposta parece lógica no papel. Mas na prática, o projeto era um erro de cálculo fatal. O comando alemão ignorou a realidade do campo de batalha. Eles começaram a fabricar soluções para problemas que já tinham acabado. Quando a tecnologia nasce da nostalgia por vitórias passadas, ela deixa de ser uma arma, ela se torna um monumento ao desespero. O Sturm Tiger foi a resposta de engenharia para o cerco de Stalingrado em 1942. O objetivo era destruir fortificações urbanas soviéticas com um morteiro de 380 milímetros. O problema é que o veículo só ficou pronto em 1944. Naquela altura, o problema de Stalingrado não existia mais. O cenário mudou drasticamente. A Alemanha não precisava mais invadir cidades alheias. Agora, o exército tentava desesperadamente defender as suas próprias fronteiras. À primeira vista, uma arma de destruição em massa. Mas na prática, um dreno de recursos vitais. Às vezes, a arma mais perigosa não é aquela que elimina o inimigo. É aquela que consome o tempo, o dinheiro e o senso comum de quem a fabrica. A produção foi limitada. Apenas 18 unidades foram concluídas. Os números revelam o custo do erro. Essas 18 máquinas custaram ao Terceiro Reich o equivalente a 54 tanques médios, ou 36 canhões de assalto, Stug-3. Essas unidades menores poderiam ter alterado o curso de batalhas defensivas reais no último ano do conflito. O Sturm Tiger, por outro lado, mal conseguia chegar à linha de frente sem quebrar. No registro histórico, nota-se: o canhão era tão pesado que o chassi do Tiger original sofria danos estruturais. Ouve-se o som do motor sobrecarregado, tentando mover uma blindagem de 150 milímetros. Onde está o erro hoje? Essa é a pergunta que permanece. Muitos programas militares modernos seguem o mesmo padrão. Bilhões de dólares são queimados para resolver as guerras de ontem, enquanto o futuro exige soluções diferentes. O Sturm Tiger é uma lição paga com milhares de vidas e uma derrota total. No campo de batalha, não vence quem tem a arma mais potente no papel. Vence quem tem o equipamento certo, no momento exato. Tudo o que sobra fora desse equilíbrio é apenas sucata cara com uma placa de museu.